Olá, sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Eu sou escritora espiritualista, entre outros, escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Reis. Estamos no capítulo 10, né? Reis 1. Se inscreva aí no meu canal, certo? Deu ela ao rei 120.000 talentos de ouro e muitíssimas especiarias, pedras preciosas. Nunca mais veio especiarias de tanta abundância como a da rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também a naus de Hirom, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo, de pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei baluastre para a casa do Senhor, para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu afora tudo que lhe deu por generosidade real. Assim voltou-se e foi à sua terra como seus servos. As riquezas de Salomão. O peso do ouro que trazia Salomão cada ano era 660 talentos de ouro, além do que estava dos vendedores e o tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia, dos governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arraiatés de ouro mandou pesar para cada escudo. O rei e o pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus e espaldar do trono ao alto era redondo, e ambos os lados tinha braços junto ao assento dos leões, junto aos braços. Também 12 leões estavam ali, sobre os 6 degraus, em um cada extremo desses. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças que se serviam o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro para todas da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava ela estimação nenhuma, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, como os maus de Irão. De 3 em 3 voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bujos e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, para tanto em riqueza como em sabedoria. Todo o mundo procurava ir com ele para ouvir a sabedoria de Deus que lhe pusera no coração. Cada um trazia um presente, objeto, prata, ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos, mulas, assim no ano após ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarizo, que distribuiu a cidade aos carros junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houver prata como pedras, cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito, das Cilícias, comerciantes e reis que recebiam da Cilícia por certo preço. Importava do Egito um carro de 600 ciclos de prata para um cavalo de 150, nas mesmas condições. As caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. A idolatria de Salomão. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras,
Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, mulheres de nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vós perverterei o coração para o seguinte de seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas, 300 concubinas. As suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velhas, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Neste tempo edificou Salomão um santuário, Quemos, abominação, que Moabe sobre o monte fronteiro a Jerusalém, a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, quais queixavam incenso e sacrificava seus deuses. A ira de Deus contra Salomão, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o teu coração do Senhor Deus de Israel, e 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse os outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardasse a minha aliança, nem os meus estatutos, que mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Contudo, não te farei os teus dias por amor a Davi, teu pai, da mão de teu filho tirarei. Todavia, não tirarei o reino de todos. Darei a tribo de teu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Deus suscita adversários contra Salomão. Levantou o Senhor contra Salomão teu adversário, Hadad, o Edomita, este que era da linhagem real de Edom, porque estando Davi em Edom, e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até eliminou todos os varões de Edom. Hadad, porém, fugiu, e com ele alguns homens edomitas, dos servos do pai, para ir ao Egito. Era Hadad ainda muito jovem. Partiram de Midian e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual deu a Hadad uma casa e lhe prometeu sustento e lhes deu terras. Achou Hadad grande mercê por parte de Faraó, tanta que este lhe deu mulher irmã para própria mulher, a irmã de Táfis, a rainha irmã de Táfis, deu à luz ao seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Tendo, pois, Hadad ouvido o Egito que Davi descansara com seus pais, e Joabe, comandante dos exércitos, era morto, disse Faraó, deixa voltar para a minha terra. Então Faraó lhe disse: pois que falta comigo procuras partir para tua terra? Respondeu ele: nada, porém, deixe-me ir. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e fez capitão de um bando depois do
mortice feito por Davi. Eles se foram para Damasco, onde habitavam e onde construíram o rei Rezon. Este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Fez-lhe mal, como Haddad detestava Israel e reinava sobre a Síria. Aias prediz a Jeroboão que este reinará sobre Israel. Jeroboão, filho de Nadab, Efraimita, de Zerada, servo de Salomão, e cujas mães era mulher viúva por nome de Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei Salomão. Estava edificado Milo e terraplenando de depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele opôs sobre todo trabalho forçado à casa de José. Sucedeu neste tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, a Selonita, no caminho. Este, que tinha vestido de uma capa nova, estavam sós os dois no campo. Aliás, pegou a capa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasguei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos, porém ele terá a tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel, porque Salomão me deixou e me encurvou a Astarote, deusa dos Sidonios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milco, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos, meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém não tomarei a sua mão o reino todo. Pelo contrário, falo-ei príncipe de todos os dias da sua vida, por amor de Davi, seu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti. A seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali meu nome. Tomar-te-ei, reinará sobre tudo que desejar a tua alma, e será rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que ordenar, andares nos meus caminhos e fizeres que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo. Este edificarei a casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre, pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, hotel com Sazique, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. A morte de Salomão. Quanto mais os atos de Salomão e tudo quanto fez a tua sabedoria, porventura não estão escritos no livro a história de Salomão? Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo o Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão causa separação entre as tribos. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo